Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. O uso da próclise foi empregado corretamente em... Primeiro ponto, que diabos é próclise? Próclise é um processo que ocorre em relação aos pronomes oblíquos átonos. Veja que na língua portuguesa nós temos 3 processos em relação ao pronome oblíquo átono. Nós temos a próclise, a mesóclise e a ênclise. O que é a próclise? A próclise é a colocação do pronome oblíquo átono anteposto ao verbo. A mesóclise é a colocação do pronome oblíquo átono entre o verbo e a sua desinência. Por fim, a ênclise é a colocação do pronome oblíquo átono posposto ao verbo ligado por hífen. Agora, quando cada uma ocorre? Há regras específicas que justificam cada uma. Primeira instância, a próclise. Quando a próclise ocorre? Ela ocorre quando existem as chamadas palavras atrativas ou fatores procríticos. O que são essas palavras atrativas? São classes de palavras específicas que exigem que o pronome oblíquo átono fique anteposto ao verbo. E quais são essas classes? São os pronomes relativos, interrogativos, indefinidos, os advérbios e as conjunções subordinativas. Somadas essas 5 classes, há também as frases optativas, que exprimem um desejo, Há também o em seguido de gerúndio, Em construções como em se tratando, em se falando, entre outras. Esses são os principais fatores ou regras que justificam a próclise. Agora, eu tenho também a mesóclise. Quando a mesóclise ocorre? Quando eu tenho um verbo conjugado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Nestes casos, o pronome oblíquo átono fica entre o verbo e a desinência. E a ênclise, quando ocorre? Pensemos, se eu tenho a próclise e a mesóclise, se nenhuma das duas for possível, eu aplico a ênclise, Mas há regras específicas também, quando existem orações no imperativo afirmativo ou orações reduzidas de infinitivo ou de gerúndio. E a principal regra, se assim pode dizer, é o quê? Eu não posso iniciar a oração por pronome oblíquo átono. Eu pego um contexto que diz, por exemplo, te amo. Está correta essa colocação pronominal? Totalmente incorreta. Por quê? Não se inicia oração por pronome oblíquo átono, Então, como ficaria correto? Amo-te. Agora perceba, o verbo está no futuro? Não está no futuro. Eu não posso aplicar a próclise, porque eu não posso iniciar a oração por pronome oblíquo átono. Eu não posso aplicar a mesóclise, porque eu não tenho um verbo no futuro do presente ou do pretérito. Logo, só me resta a ênclise, Dito isso, vamos analisar a questão. Na letra A eu tenho, eu te amo, meu amor. O que a questão quer? O uso da próclise foi empregado corretamente em. Ele quer a construção onde a próclise foi aplicada corretamente. É isso que a questão quer. A questão não quer saber se as construções estão certas, incorretas. Ele quer saber onde a próclise foi bem aplicada. Quaisquer outros erros devem ser ignorados. Atentar-se-emos ao quê? Ao que a questão quer. Agora, vamos analisar. Eu te amo. Está correto? Corretíssimo. Por quê? Perceba que eu tenho um pronome do caso reto, eu. Dentro do rol de classes de palavras que eu falei em pronome do caso reto? Não, O verbo está no futuro? Também não. Ele está conjugado no presente do indicativo. Então, o que acontece nesse contexto? Eu tenho um uso facultativo da próclise ou da ênclise. Veja que eu não tenho, na verdade, nenhum fator que justifique o uso da próclise obrigatória e eu não tenho nenhum fator que justifique o uso da ênclise. Então, eu posso aplicar as duas indiferentemente. Eu posso dizer, eu te amo ou eu amo-te. Aí, a próclise não está sendo aplicada corretamente? Sim, então já é o gabarito da questão. Apesar de a ênclise poder ser aplicada no contexto, ela não foi aplicada. Aí é um uso da próclise correto. Já é o gabarito. Agora, analisemos as outras opções e as suas incongruências. Na letra B, nós temos jamais amar-te-ei. Percebamos uma coisa. Nós temos o jamais. Qual a classificação do jamais? Jamais é um advérbio de tempo. Como é um advérbio de tempo, ele está naquele rol de palavras que são palavras atrativas. E essas palavras atrativas, elas forçam o pronome oblíquo átono a vir anteposto ao verbo. Então, o correto seria jamais te amarei, Perceba uma coisa. Na colocação pronominal, há uma ordem de prioridade. Se houver um fator que justifique a próclise, que obrigue a próclise, mesmo que o verbo esteja no futuro, eu tenho que aplicar a próclise. Você tem que seguir a ordem de prioridade, Então, jamais te amarei seria a construção correta. Perceba também que aí
existe a mesóclise, né? A questão fala de próclise, então não é o gabarito. Na letra C eu tenho amar-te-ei para sempre. Colocação pronominal está correta? Corretíssima. Por quê? Amar-te-ei, eu tenho um pronome oblíquo no ti, entre o verbo e a sua desinência. Mas aí é uma forma verbal mesoclítica, né? E a questão ela fala de próclise, então não vai o quê? Ao encontro do que a questão quer. Então, não pode ser o gabarito. Na letra D eu tenho amo-te hoje e sempre. Colocação pronominal correta? Corretíssima, né? Eu não posso aplicar a próclise porque não se inicia oração por pronome oblíquo, não posso aplicar a mesóclise porque o verbo não está no futuro do presente ou do pretérito, logo só me resta a ênclise, né? Colocação pronominal correta, mas como eu disse, a questão quer próclise, então nada a ver, né? Na letra E nós temos te amo como ninguém. Aí consiste o erro que eu já mencionei anteriormente. Não se inicia oração por pronome oblíquo, então a colocação pronominal aí está incorreta. Amo-te como ninguém seria a construção correta nesse contexto. Gabarito da questão, então, é letra A. A próclise foi aplicada corretamente, lembrando que a ênclise também poderia ser aplicada. Mas como a questão fala de próclise, a letra A está corretíssima. Revisando os erros, na letra B, eu tenho uma forma verbal mesoclítica, não é o que a questão pede. Além disso, a colocação pronominal está incorreta, né? Jamais te amarei, jamais é advérbio de tempo, puxa o pronome oblíquo, né? Amar-te-ei para sempre. Correta, mas é mesóclise, não é próclise que a questão pede. Isso na letra C. Na letra D, colocação correta, né? Mas aí está enclítica, né? Está em ênclise. E na letra E, colocação pronominal incorreta, está em próclise, mas está o quê? Incorretamente aplicada. O correto seria amo-te. Gabarito da questão, então, letra A. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.